Acaba com as nossas ilusões, não é? Não, porque como eu sou neta de evangélico, nossa, a minha infância inteira foi aquele mar. Tudo bem que eu até achei pelos meus caminhos, eu digo, a maré devia estar baixa, né, aquela coisa toda. Arqueólogos tentando explicar, não é verdade? Né? Aí, Arqueólogos quando você me tentando jogou, explicar. eu confesso para você que eu fiquei com pena do Moisés. Eu viajei. Aí todo mundo tentando explicar, aí mostra o mar. Outro dia eu estava vendo uma foto, fundo do oceano, cheio de restos de carroça, de bigas, de rodas. Não, mas isso Foi aqui que eles atravessaram. Quem sabe não foi por ali. Mas é isso aí. Bem, meus amigos, está chegando nosso horário. Nós agora vamos dar início a outro dos nossos estudos, que é o estudo do livro Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Hoje, dia 12 de fevereiro de 2021, sexta-feira, né? Então, nós já estamos estudando aqui o capítulo 9 do livro Nosso Lar. Nesse capítulo 9 vai ser abordada uma questão bastante interessante, mas que, ao mesmo tempo, traz ainda aquela velha história, aquela velha dificuldade para todos nós. São as nossas questões materiais, né? Aquelas questões ainda muito humanas, aquelas questões do dia a dia. Então, que nós, e aí a gente vai percebendo uma série de problemas, né? De questões que envolvem o homem. Então, vamos começar aqui a estudar esse capítulo 9 do livro Nosso Lar, que tem por título Problema de Alimentação. Então, diz assim, eu vou ler primeiramente os dois primeiros parágrafos. Enlevado na visão dos jardins prodigiosos, prodigiosos, quer dizer, extraordinários, pedi ao generoso enfermeiro que é Lísias para descansar alguns minutos num banco próximo. Lísias anuiu, concordou de bom grado. Que Lísias, ele é chamado de o visitador da saúde. Tem um livro do Vitor Ronaldo Costa, maravilhoso. O nome desse livro é O Visitador da Saúde. Todo o livro traz os trechos de conversas de Lísias com André Luiz. Porque ele era um enfermeiro, né, que vai acompanhar o André Luiz, então ele recebe o título de O Visitador da Saúde. E o Vitor Ronaldo Costa escreve esse livro lindíssimo, aonde ele destaca os trechos das conversas de Lísias com André Luiz. Quem puder, quem tiver condições de ter esse livro, Visitador da Saúde, o nome do autor é Vitor Ronaldo Costa. Então vamos lá. Lísias anuiu, concordou de bom grado. Agradável sensação de paz me felicitava o espírito, diz André Luiz. Caprichosos repuxos, quer dizer, jatos, fontes de água colorida, zigue-zagueavam no ar, formando figuras encantadoras. Então ele está maravilhado, né? Então, a gente poderia, para começar, fazer a seguinte pergunta: quais os fatores que estariam contribuindo para que André estivesse experimentando essa agradável sensação de paz? Porque dá para a gente perceber que ele está muito feliz, né? Ele está ali se sentindo felicíssimo. Por quê? Por que essa felicidade? E aí a gente vai ver que o amparo fraterno que ele recebia, né? Que ele estava ali, recebia, a atmosfera fluídica que banhava aquela colônia
espiritual, né? As paisagens harmônicas que estavam ali envolvendo, né? Em suas formas e aspectos, também os esclarecimentos, esses esclarecimentos que ele estava recebendo, né, e que lhe eram amorosamente oferecidos. Tudo isso estava dando a ele, assim, vamos dizer, uma espécie de tranquilidade, né? Estava tudo bem, graças a Deus. Então ele estava se sentindo muito tranquilo, ele estava se sentindo bastante reconfortado. Por isso, essa agradável sensação de paz, porque tudo ali ao lado dele estava contribuindo, né, para que ele pudesse se sentir bem. Isso era Então, o que você está falando é que tudo isso era um estado de espírito. sim, porque tudo estava acontecendo ali. Olha só, ele estava recebendo todo o amparo, né, fraterno de Lísias e dos outros companheiros. Aquela atmosfera fluídica daquele local também o deixava mais equilibrado, mais harmonizado, né? As paisagens, os jardins, aquelas águas coloridas, os esclarecimentos. Então, tudo estava concorrendo para que ele se sentisse bem. Ele estava se sentindo reconfortado, né? Agora nós vamos aqui, eu vou partilhar o ecrã para a gente conversar um pouquinho mais. Então vamos lá. Curso do Livro Nosso Lar, capítulo 9, primeira parte. Então vamos ver o que está acontecendo, né? No livro Momentos de Meditação, de Joana de Ângeles, pelo Divaldo Pereira Franco, tem o capítulo 12, que chama-se, que tem por título essa mensagem, Resguarda-te na paz. Então, tem um trechinho onde Joana diz assim, paz é conquista interior. Ele estava sentindo essa agradável sensação de paz, né? Paz é iluminação interna. Paz é presença divina no indivíduo. Então, quando você sente que conseguiu ter essa intimidade com Deus, nós falamos sobre isso na aula anterior. Isso nos traz paz. Aí diz Joana, resguarda-te, pois, em paz, e deixa o tempo transcorrer, porquanto ele, o tempo, conseguirá fazer amanhã o que hoje te parece impossível conseguir. Jesus, na montanha das bem-aventuranças, ou no Getsemane, ou no Gólgota, que é o Calvário, né? Manteve a mesma paz. Essa Monte das Bem-aventuranças é o Monte das Oliveiras, né? Também tem esse nome também. Monte das Bem-aventuranças, ou Getsemane, que é o Monte das Oliveiras, ou no Gólgota, que é o Calvário, o Monte Calvário, manteve a mesma paz em razão da certeza de saber que Deus estava com ele. E, por consequência, ele estava com Deus. Paz é Deus na mente e no coração. Olha aí a fé. Olha aí a fé. Jesus, quando esteve lá na montanha, que é a montanha das bem-aventuranças, lá no Getsemane, quando ele fez o sermão das bem-aventuranças, né? O sermão da montanha, e lá no Gólgota, quando ele foi crucificado, ele manteve a mesma paz. No momento de alegria, quando estava falando das bem-aventuranças, e no momento de dor, quando estava sendo crucificado, ele manteve o mesmo padrão de paz. Por que ele conseguiu isso? Em razão da certeza de saber que Deus está com ele. É a fé que nós tanto falamos hoje. A fé. E, por consequência, ele estava com Deus. Paz é Deus na mente, paz
é Deus no coração. E aí a gente volta naquela mensagem de Francisco. O que temer? Nada. A quem temer? Ninguém. Por quê? Porque aqueles que se unem a Deus obtêm três grandes privilégios: onipotência sem poder, embriaguez sem vinho e vida sem morte. Então, Jesus não tinha nada o que temer, não é? Ele estava com Deus. E paz é Deus na mente e no coração. Agora vamos voltar lá para o nosso livro, né? Vamos ler mais dois parágrafos, né? Na verdade é um parágrafo e o outro pela metade. Terceiro parágrafo. Quem observa esta colmeia imensa de serviço, ponderei, é induzido a examinar numerosos problemas. E o abastecimento? Logo perguntou aí, André. Não tenho notícia de um Ministério da Economia. Olha a preocupação de André. Ele primeiro diz, quem observa esta colmeia imensa de serviço, quer dizer, toda essa trama de pessoas trabalhando aqui e ali, provendo as coisas que se fazem necessárias aqui e ali, né? Quem observa, quem está trabalhando, quem está realizando tudo isso? Aí ele diz, é induzido a examinar numerosos problemas, porque aquele que estiver organizando tudo isso, ele tem que estar atento, porque podem surgir problemas. Não tenho notícia de um Ministério da Economia. Antigamente, explicou o paciente interlocutor, os serviços dessa natureza assumiam feição mais destacada, quer dizer, caráter mais destacado. Deliberou, porém, o atual governador atenuar todas as expressões de vida que nos recordassem os fenômenos puramente materiais. As atividades de abastecimento ficaram assim reduzidas a simples serviço de distribuição sob o controle direto da governadoria. Aliás, a providência constitui medida das mais benéficas. Porque realmente, uma colônia daquele tamanho, atendendo a tantas pessoas com tantas necessidades, ela demanda uma organização, um cuidado muito grande, né? Até porque a gente sabe que grande parte dos espíritos que ali se encontram não são espíritos evoluídos, são espíritos com uma série de dificuldades, né? Então ele diz aqui que o atual governador, né, para atenuar todas as expressões de vida que nos recordassem os fenômenos puramente materiais, ele tomou providências para que as pessoas se desligassem daquelas questões materiais que estavam ligadas enquanto estavam encarnados, né? E aí, isso vai mexer com as atividades de abastecimento, né? E esse abastecimento ficou reduzido a simples serviço de distribuição sob o controle direto da governadoria. E aqui o companheiro diz, essa providência constituiu uma das medidas mais benéficas. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre essas questões. Primeiro, por que a primeira pergunta que nos vem à cabeça? Nosso lar não teria um Ministério da Economia para controle do abastecimento alimentar da colônia. Porque se tem que alimentar tanta gente, seria normal que tivesse um tipo Ministério da Economia ou algo semelhante a isso, né? Então vamos ver as explicações de Lísias para esse tipo de coisa. Como Lísias explicou, a governadoria assumiu o serviço de distribuição para modificar a relevância que era dada a esse fenômeno de ordem material. Então, lá no passado, essa questão aí de
abastecimento, distribuição dos produtos, chegou a situação meio complicada. Então, a governadoria precisou agir de forma firme para coibir certas coisas. Afinal, diz Lísia, o propósito essencial dos ministérios criados é o trabalho para a elevação e preparação íntima dos servidores, e não para atender às exigências de seus excessos e vícios terrenos. Então, nós sabemos que lá em nosso lar tem alguns ministérios, mas a função desses ministérios não é cuidar dos interesses particulares e materiais das pessoas que ali se encontram. Eles foram criados para tratar da elevação, das questões morais e preparação íntima dos servidores para novas reencarnações. E não para ficar atendendo exigências, caprichos e alimentar vícios que as pessoas trazem da terra, logo assim que desencarnam, né? E ele prossegue, relembrando, né? Nós temos lá 6 ministérios. Ministérios da regeneração, trata da recuperação. Ministério do auxílio, da cooperação. Ministério da comunicação, trata das relações. Ministério do esclarecimento, cuida do conhecimento. Ministério da elevação visa a progressão. E o Ministério da União Divina, a comunhão com Deus. Então, esse é o objetivo desses ministérios. E não cuidar de questões particulares de cada um. Vamos pegar o Livro dos Espíritos, como eu pedi a vocês para deixarem aí, nas questões 715 e 716. Na questão 715, está lá na parte 3ª, capítulo 5, da Lei de Conservação. Necessário e supérfluo. 715. Kardec pergunta aos espíritos: como pode o homem conhecer o limite do necessário? O nosso primeiro fórum foi sobre isso, né? O limite do necessário da visão espírita, feito pela nossa irmã Ana Paula. E foi muito bom. Então a pergunta: como pode o homem conhecer o limite do necessário? Os espíritos respondem: aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. Questão 716. Mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? E os espíritos respondem: sem dúvida, mas o homem é insaciável. Olha aí os vícios. Por meio da organização que lhe deu a natureza, lhe traçou o limite das necessidades. Então, nós temos uma organização física, tá? Que ela tem certos limites de necessidade. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Então, às vezes, a gente quer obter coisas que, na realidade, a gente não precisa. A gente poderia viver sem aquilo. Porque o que nós temos já atende às nossas necessidades. Mas como nós somos insaciáveis, nós queremos um pouco mais. E aí a gente sai gritando: eu não posso viver sem isso. Mas, na realidade, né, os vícios que alteram a nossa constituição e vai nos criar necessidades que não são reais. Né? Um grande problema do homem. Vamos avançar um pouquinho mais na leitura aqui do nosso livro. Rezam, quer dizer, contam, né? Rezam os anais, quer dizer, contam os arquivos, que a colônia, há um século, lutava com extremas dificuldades para adaptar os habitantes
as leis da simplicidade. Realmente, como essa pandemia nos ensinou a viver sob as leis da simplicidade, né? Porque a gente teve que simplificar um monte de coisa, né? E muitos têm dificuldades para se adaptar às leis da simplicidade. Muitos recém-chegados ao nosso lar duplicavam exigências. Queriam mesas lautas, quer dizer, mesas fartas, bebidas excitantes, quer dizer, bebidas alcoólicas, dilatando velhos vícios terrenos. Apenas o ministério da união divina ficou imune de tais abusos pelas características de lição própria. Gente, tinha, olha só, ministérios da regeneração, auxílio, comunicação, esclarecimento, né? Vários ministérios, regeneração, auxílio, comunicação, esclarecimento, são ao todo 6 ministérios. Só o ministério, olha o que ele diz aqui, da união divina ficou imune dos abusos. Todos os outros foram contaminados pelas características que lhes são próprias. No entanto, né? Quer dizer, só esse ficou inatingível. No entanto, os demais ministérios, outros 5 ministérios, viviam sobrecarregados de angustiosos problemas dessa ordem. Então, só um ministério ficou livre dessa situação, dos problemas. Todos os outros foram afetados. E aí Lísias continua, né? Os vícios a que submetemos o nosso corpo físico são, antes de tudo, comportamentos condicionantes da mente, que em seu desequilíbrio vinca o corpo perispiritual. Já falamos sobre isso. Lembra do calça, o vinco da calça? Que antigamente o pessoal passava a calça e fazia o vinco, aquela marca na calça que não saía de jeito nenhum. Você lavava a roupa e o vinco ficava ali. Para tirar um vinco era quase impossível, porque tinha um que ficava, e quando você errava o vinco, aí a calça ganhava 2 vincos, era um horror, para tentar tirar um, porque o vinco marcava a calça, o tecido, né? Então, olha só, esses comportamentos condicionantes, né? Esses vícios, na realidade, eles são comportamentos condicionantes da mente, estão na nossa mente, que entra em desequilíbrio e acaba vincando, marcando o nosso corpo perispiritual, o nosso perispírito. O espírito, ele foi criado não para ser submisso, não para ser escravo de vícios, mas para a liberdade. Qualquer dependência física é motivo de conflito para sua natureza, claro. Quando nós nos submetemos, ficamos submissos a alguma coisa, dependentes de alguma coisa, seja física ou emocional, a gente perde a nossa liberdade. Porque não é da nossa natureza a dependência. O espírito foi criado para a liberdade. Lembra do povo hebreu? Que precisa passar pelo caminho estreito para alcançar a liberdade após a travessia? Porque o espírito foi criado para a liberdade. E quando a gente cria esses comportamentos condicionando a nossa mente, nós entramos em desequilíbrio. E aí, marcamos o nosso perispírito. E aí ficamos submissos à questão A, B, C, D. E isso vai trazer um conflito para a nossa natureza. Vamos pegar aí o nosso Livro dos Espíritos, na questão 908. A questão 908 está na parte 3ª, capítulo 12, da perfeição moral. E ela está no item chamado de paixões, né? Comportamentos condicionantes da mente. Questão 908. Kardec pergunta aos espíritos: como se poderá determinar como se poderá determinar o limite em que as paixões deixam de ser boas
para se tornarem mais. Então, ele está dizendo aqui que tem paixões boas. Tem aquela paixão de fazer o bem. Eu amo trabalhar na evangelização infantil. Eu amo dar aula para as crianças. Eu adoro trabalhar fazendo quentinha, distribuindo. São paixões boas. Sem chegar ao fanatismo, é claro. Fanatismo já é desequilíbrio. Existem as paixões boas. Mas aqui ele pergunta, como se poderá determinar o limite em que as paixões deixam de ser boas para se tornarem mais? Aí os espíritos respondem, as paixões são como um corcel. Todo mundo sabe, corcel é um cavalo de raça, né? Que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la, de ter o domínio sobre ela, e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. E tem uma notinha de Kardec. Kardec diz assim, as paixões são alavancas que decuplicam, quer dizer, multiplicam muitas vezes as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Se o homem, porém, em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam, cai o homem nos excessos, e a própria força que, manejada pelas suas mãos, poderia produzir o bem, contra ele se volta e esmaga. Lembra de Saulo, naquela paixão por defender a lei judaica? Ele se deixou arrastar por essa paixão e cometeu uma série de erros, de equívocos. Quando ele se torna, ele se educa, se evangeliza e vira Paulo, ele novamente tem paixão pela divulgação do Evangelho de Jesus, mas agora é uma paixão boa, não é mais aquela paixão desequilibrada de Saulo, né? É uma paixão saudável. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. O princípio das paixões não é assim um mal, pois que assenta numa das condições providenciais da nossa existência. A paixão, propriamente dita, é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. É o exagero, né? Tudo que é demais, tenho até uma frase, tudo que é demais enjoa, faz mal, né? Está no excesso e não na causa. Então o pessoal diz assim, a paixão é um mal. Não. A causa é a paixão, mas não é o mal. Não é o mal. O mal é o excesso. É o excesso. Então está no excesso e não na causa. E este excesso se torna o mal. Quando tem como consequência um mal qualquer. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal, que faz o homem cometer desequilíbrios, né? Perder aquela ideia de homem e quase se assemelhar às feras, afasta-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal, quer dizer, da natureza da barbárie, denota predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Então, o problema não está na paixão, mas está nos exageros, nos excessos, não é? Esse é o grande problema. Vamos voltar aqui no nosso livro, vamos seguir um pouquinho mais à frente. Aí aqui a gente diz assim, o governador, quem está falando é Lísias, o governador atual, todavia, não poupou esforços. Ele se esforçou ao máximo, né? Para tentar resolver os problemas. Tão logo assumiu obrigações administrativas. Adotou providências justas. Antigos missionários daqui puseram-me ao corrente, né? Antigos missionários contaram a história toda para o Lísias, né? Trouxeram todo esse conhecimento dessa história para o Lísias.
de curiosos acontecimentos. Então, antigos missionários daqui puseram-me ao corrente de curiosos acontecimentos. Disseram-me que, a pedido da governadoria, vieram 200 instrutores de uma esfera muito elevada, quer dizer, de outros locais no astral muito mais elevado, a fim de se espalharem novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera. Então vieram grandes estudiosos dessa matéria, da ciência da respiração e da absorção, para trazer para aquele pessoal que estava ali no nosso lar conhecimentos que eles não tinham sobre aquilo. Realizaram-se assembleias numerosas. Então foi preciso trazer instrutores de outros planos para levar àquelas pessoas um conhecimento sobre o que estava acontecendo ali. Então a gente perguntaria assim, uma pergunta, né, que nos toca: qual seria a finalidade de uma ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera, trazida por instrutores de uma esfera muito elevada para a colônia? Né? A finalidade, né? Ciência da respiração e da absorção de princípios vitais, né, da atmosfera. Qual a finalidade disso? É para anular o suprimento de você querer alimentação física, né? Não precisa de ser asa. É trazer o conhecimento, né? Que muitos... Exatamente. Divulgar, como disse a Suzy, conhecimentos acerca dos verdadeiros princípios que suprem os espíritos em suas necessidades de reposição das energias gastas. Isso aí. Trabalhando o fluido universal inerente, né, que faz parte da atmosfera do planeta, absorvendo seus princípios vitais para a harmonia do espírito. Então, como disse a Suzy, não é preciso ir lá no SEASA buscar alimentação. Muitos espíritos não conheciam e não conhecem isso. Eles não sabem, né, que nós temos essa capacidade de repor as nossas energias gastas. A mente trabalhando o fluido universal. Né? Esse fluido que se encontra na atmosfera do planeta, absorvendo seus princípios vitais para a harmonia do espírito. Você quer ver uma coisinha aí? Muitas vezes a gente está em casa ou fazendo alguma atividade. Aí você se desgasta um pouco. Aí a pessoa fica, ai meu Deus, eu estou tão desgastado, eu preciso ir à casa espírita tomar um passe. Mas só vai ter palestra pública daqui a 3 dias. O que eu faço? Até lá eu morri a míngua. Que não conhece. Ou então diz, não, eu vou ligar para fulano vir aqui me dar um passe. Não estou falando de questões de saúde grave, tá, gente? Estou falando do comum, do dia a dia. Não é preciso. Nós temos condições de buscarmos essa reposição das energias gastas com uma prece, com uma meditação, com uma boa leitura. Há várias formas para nós repormos essas energias gastas. A mente trabalhando esse fluido universal que está à nossa volta, que faz parte da nossa atmosfera. Mas aqueles espíritos que estavam ali não conheciam isso. Então, eles precisaram trazer estudiosos de outras esferas que tinham um profundo conhecimento dessa ciência para dar aula, para explicar para aqueles espíritos ali que eles não precisavam do alimento e da bebida material para repor as energias gastas, né? Aí a gente poderia fazer uma outra pergunta. Enquanto encarnados, poderíamos nos alimentar? Porque aí o pessoal já começa, né, a ir para o extremo. Aí vem o povo do extremo.
Aí a gente perguntaria, a pergunta daquele pessoal que vai para os extremos. Enquanto encarnados, poderíamos nos alimentar exclusivamente através da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera? Porque tem um pessoal por aí que diz assim: eu posso passar a minha vida toda me alimentando só de luz solar. Eu já vi isso, um grupo. Eu também. Eles pregavam isso. Nós podemos ficar vivendo tranquilo. Tinha um até que dizia que estava 12 anos sem comer nada, só tomando água e se alimentando da luz solar. É isso aqui. Será que é possível isso? Vamos ver. As pesquisas nos dizem. O corpo se nutre através do oxigênio e da alimentação. Corpinho nosso corpo e nossa organização física. Eu vou pedir, alguém aí está com o microfone aberto. Desculpa. O corpo, ele se nutre através do oxigênio e da alimentação. O nosso corpo físico, não estou falando de perispírito, tá? A natureza de nossa organização física ainda depende de processos de transformação dos alimentos em energia, que nos abastece e mantém a vida. No entanto, aí a gente tem que prestar atenção. Com a evolução perispiritual, decorrente do progresso espiritual da humanidade e da transmigração de espíritos mais evoluídos para o nosso planeta, o corpo físico vai gradativamente, com o tempo, sendo aprimorado, modificando suas necessidades. Então, com o tempo, o nosso, conforme o espírito vai evoluindo, o perispírito também vai evoluindo, ele acompanha a evolução do espírito e, consequentemente, o nosso corpo físico vai sendo aprimorado, modificando suas necessidades. Quem sabe daqui a alguns milhares de anos nós possamos até sobreviver sem o alimento material. Mas, por enquanto, não. E aí, relembrando os ensinos do nosso irmão, que já desencarnou, Hernani Guimarães Andrade, afinal, o perispírito é um modelo organizador biológico do corpo físico. O espírito é elevado. O perispírito também é elevado. A consequência é que o nosso corpo físico também irá se aprimorando. Aqui na Gênese, né? Porque muita gente vai dizer assim, aqui foi só por uma questão de nós relembrarmos certas coisas. Muita gente vai dizer assim, mas esse negócio todo de André Luiz, de Nosso Lar, de colônia, de confusão, briga por causa de comida, de alimentação, isso tudo é fantasia, é utopia, isso tudo é... Mas aí eu sempre gosto de voltar aqui no livro A Gênese, no capítulo 14, item 14, para a gente lembrar uma coisinha. Está aqui. É a Gênese, capítulo 14, que é o capítulo dos fluidos, item 14, diz assim: os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas com a ajuda do pensamento e da vontade, que são para o espírito o que a mão é para o homem. Pelo pensamento, os espíritos imprimem no fluido essa ou aquela direção. Eles os aglomeram, combinam ou dispersam e formam conjuntos com uma aparência, uma forma, uma cor determinada. Mudam suas propriedades como um químico muda as de um gás ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina do laboratório da vida espiritual. E aí tem um parágrafo onde eles são muito diretos. Algumas vezes essas transformações são o resultado de uma intenção. Mais frequentemente,
são o produto de um pensamento inconsciente. Quer dizer, o espírito faz sem perceber. Pois basta o espírito pensar numa coisa para que ela seja feita. Basta o espírito pensar numa coisa para que essa coisa seja feita. Então, se o espírito quer pensar numa colônia, está feita. Se o espírito quer pensar numa casa, está feita. Se o espírito quer pensar no gatinho dele, está lá o gatinho dele. Basta o espírito pensar, como disse aqui Allan Kardec, basta o espírito pensar numa coisa para que ela seja feita. Então, na palavra do codificador, quem diz que essas coisas de colônia, isso, aquilo existe, não conhece a obra de Allan Kardec. E ele diz, basta o espírito pensar numa coisa e a coisa está feita. E também, no Livro dos Espíritos, nós vamos ver, vamos começar de trás para frente, questão 723, que é o capítulo 5 da parte terceira da Lei de Conservação. Da 723, Kardec faz a seguinte pergunta: a alimentação animal é com relação ao homem contrária à lei da natureza? Porque tem aquele povo, né? Não pode comer carne, não pode comer carne. Então, Kardec pergunta, a alimentação animal é com relação ao homem contrária à lei da natureza? Tem gente que diz que é pecado, não pode comer carne. E aí os espíritos respondem, dada a vossa constituição física, corpinho, a carne alimenta a carne. A carne somos nós. Né? A carne alimenta a carne. Para que nós sobrevivamos, a carne alimenta a carne. E ele diz aqui, do contrário, o homem se debilita. É preciso proteína. A lei tem gente que consegue, mas nós estamos falando aqui da maioria da população do planeta. Não estamos falando de alguns. Sempre lembrar disso. Porque a pessoa diz, mas eu vivo muito bem há 30, 40 anos sem comer carne vermelha. Mas não é a maioria da população do planeta. Ele não está falando aqui da exceção. Ele está falando da grande parte da população. Tá? Que vive no planeta de provas e expiações. É lógico que nós estamos nos aprimorando, como vimos lá. O espírito evolui, perispírito evolui e o corpo físico vai evoluindo. Mas a grande maioria da população, da raça humana, porque a gente não vai falar de exceção, a gente vai sempre falar da sua maioria. Tá? Então, lembrar disso. Estamos falando da maioria da raça humana, e não de alguns poucos. E ele diz, a lei de... Aqui, ó, a carne alimenta a carne, do contrário, o homem se debilita. A lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Então, o homem tem a obrigação de manter as suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização. Então, eu tenho que me alimentar da forma como o meu corpo reclama. Reclama o alimento. Se eu ainda necessito da proteína animal, eu utilizo a proteína animal. Aquele que já consegue viver sem ela, maravilha. Mas não quer dizer que esse que consegue viver sem a proteína animal é mais evoluído que o outro. Não. Ele já consegue passar sem isso. O outro ainda não. A organização física do outro ainda necessita, tá? Então, que sigam a lei de conservação. Cada um se alimenta daquilo que acredita ser necessário para manter a sua organização bem equilibrada. E na questão 689, diz assim, Kardec pergunta, os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? E os espíritos respondem, são os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição.
Assim, a atual raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá sua fase de decrescimento e de desaparição. Então, olha só, hoje a raça humana que se encontra em crescimento vai tomar conta de toda a raça, todo o planeta. Vai substituir as raças que estão se extinguindo. Várias raças já se extinguiram. Os Neandertal, esse povo todo já foi. Né? É o mesmo povo que está voltando. E essa atual raça vai ter seu crescimento e vai ter sua desaparição. Substituí-la-ão outras raças mais aperfeiçoadas, que descenderão da atual. Seremos nós mesmos que viremos em melhores condições. Como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. E a 690. Do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos da raça atual? Ou procedem dos corpos primitivos, mediante reprodução? A origem das raças se perde na noite dos tempos. Lembra? E no princípio, a criação se mistura com a criatura. O princípio das ninguém sabe. Como todas pertencem, porém, à grande família humana, todas as raças pertencem à grande família humana, qualquer que tenha sido o tronco de cada uma, qual a origem de cada uma, não importa. Elas puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos. Então, todas as raças, elas são importantes, elas foram se unindo, misturando-se e produzindo novos tipos, né? E assim caminha a raça humana, né? Desse jeito. Vamos voltar aqui ao nosso livro. Continuando aqui. Alguns colaboradores técnicos de nosso lar manifestavam-se contrários, alegando que a cidade é de transição. Tinha aquele povo que não estava aceitando de jeito nenhum as novas ordens, a nova lei, né? Então, alguns colaboradores técnicos de nosso lar manifestavam-se contrários, alegando que a cidade de transição, que é uma colônia, né? Nosso lar, nós sabemos que é uma colônia umbralina, então é uma colônia de transição. E que não seria justo nem possível desambientar imediatamente os homens desencarnados. Então, ele está dizendo assim, ó, não é justo tirar os alimentos deles, afinal, eles chegaram aqui agora e a gente já vai fazer isso com eles, não é legal, né? Mediante exigências desse teor, sem grave perigo para suas organizações espirituais. Então, eles estavam dizendo, né, que não era justo nem possível desambientar imediatamente os homens desencarnados mediante exigências desse teor, sem grave perigo para suas organizações espirituais. O governador, contudo, não desanimou. Prosseguiram as reuniões providenciais e atividades durante 30 anos consecutivos. Olha quanto tempo o governador ficou trabalhando isso aí. Durante 30 anos, ele ficou tentando esclarecer as pessoas, os técnicos, todo mundo, né? Sobre essa questão dessa alimentação. Algumas entidades eminentes chegaram a formular protestos. Olha, entidades eminentes chegaram a formular protestos de caráter público, quer dizer, espíritos de alta envergadura, reclamando, né? Então, não foi só raia miúda, não. Muita gente, entidades eminentes, foram contra as atitudes do governador. Chegaram a formular protestos de caráter público reclamando. Por mais de 10 vezes, o Ministério do Auxílio esteve superlotado de enfermos que se confessavam vítimas do novo sistema de alimentação deficiente. Então, por mais de 10 vezes, o Ministério do Auxílio esteve cheio de enfermos, espíritos que iam para lá, dizendo que eram vítimas, né, do novo sistema de alimentação deficiente, né? Protestando veementemente contra o governador.
Vejam a que ponto a coisa chegou. E aí a gente pergunta, não é de se admirar que num ambiente de tanta harmonia houvesse um histórico de exigências, manifestações e protestos? Gente, afinal, uma colônia espiritual. Como é que pode um negócio desse estar acontecendo? Estranho isso, não é? Devemos lembrar que nosso lar é edificação espiritual em zona de transição, como disseram aí, onde situam-se espíritos imperfeitos, ainda ligados, imperfeitos, quer dizer, perfectíveis, né? Caminho da evolução, ainda ligados à matéria e necessitados de aprendizado de libertação, libertação dos vícios, das questões materiais, né? Necessitados de aprendizado de libertação. Lembra que nós falamos dos vícios, né? Que acabam trazendo problemas para a nossa mente, a gente fica submisso. Então, esses espíritos ainda estão ali. E como toda organização espiritual está igualmente sujeita à progressão evolutiva através do trabalho e vontade de crescimento de seus habitantes, numa luta íntima, constante entre as paixões materiais e a sublimação espiritual. Então, nosso lar é uma organização espiritual. E ela, como é uma organização espiritual, zona de transição, ela está, como qualquer outra, sujeita à progressão evolutiva. Ela vai progredindo aos poucos. Mas para isso é preciso muito trabalho, é preciso que os habitantes dela tenham vontade de crescer, de evoluir. E aí trava-se uma luta íntima, constante, entre as paixões materiais e a sublimação espiritual. Tem um grupo ainda que quer se manter lá no Egito, lembra? Antes do Mar Vermelho, e tem o grupo que quer atravessar. E aí é aquela batalha, né? Quem está governando isso leva tempo para conseguir fazer com que o trabalho cresça. Então, tem que se dar tempo. Mas há questões sérias envolvendo a colônia, né? E o governador tinha que dar conta disso. Uma outra pergunta que a gente poderia fazer é como explicar a superlotação? Como ele falou aqui, o Ministério de Auxílio, do auxílio superlotado, né? Como explicar a superlotação de enfermos que se confessavam vítimas do novo sistema de alimentação deficiente, né? Como? Gente, o espírito vai para lá e diz, eu sou vítima, eu estou sendo injustiçado, eu estou sendo prejudicado por esse povo aí que quer tirar a comida da nossa boca, né? Como isso? E aí a gente vai vendo assim, o espírito, né? Presidindo a formação de seu perispírito, ele acaba vítima do seu próprio desequilíbrio, né? Nós estamos organizando, formando o nosso perispírito para reencarnar. E como nós ainda somos espírito em desequilíbrio, a gente acaba sendo vítima do próprio desequilíbrio. É lógico, se eu sou um espírito desequilibrado e eu tenho, né, responsável, né, a minha mente é o modelo, né, o perispírito é o modelo organizador biológico do corpo. Se a mente está em desequilíbrio, automaticamente o perispírito vai estar desequilibrado. E aí, tudo vem de rodão, né? O desequilíbrio vai surgir aí. Enquanto encarnado, viciando a mente em exageros para o corpo físico, lembra que nós falamos sobre isso? Necessidades que não são reais, que nós criamos necessidades que não são reais, encontra-se agora esse espírito que na Terra era um insaciável, encontra-se agora no plano espiritual, desejoso dos mesmos hábitos. Ele se transferiu vamos dizer assim, ele estava numa situação que era de encarnado, agora ele estava numa dimensão material, passou por uma dimensão espiritual, mas as suas questões pessoais, suas questões íntimas, suas questões emocionais, seus vícios, ele levou com ele, tá? Então, ele encontra-se agora no plano espiritual desejoso dos mesmos hábitos, ele quer continuar do mesmo jeito. E na ausência de alimentos e bebidas como antes, né? Bebidas alcoólicas que ele ingeria como antes, excitante,
ele remete mentalmente sua condição perispiritual às mesmas necessidades a que submeteu aquele corpo extinto. Então, agora, a sua mente torna, né, o seu perispírito dependente dessas necessidades que o corpo dele tinha. Então, olha só, e na ausência de alimentos e bebidas, como antes, porque não tem alimento material, como disse Suzy, não tem ceasa no plano espiritual, né? Não tem a cervejinha, o whiskyzinho, o vinho, essas coisas, essas bebidas excitantes e outras que tem por aí. Ele passa com a sua mente, que a mente está na base de tudo, então remete mentalmente sua condição espiritual às mesmas necessidades a que submeteu aquele corpo espírito. Então ele faz com que seu perispírito esteja tão dependente dessas coisas como ele deixou o corpo lá. Mas tudo uma projeção mental. Na Revista Espírita, de junho de 1868, gente, quem puder e tiver acesso, tem no PDF. Procura esta matéria, A Fome entre os Espíritos. É fantástico. E Kardec diz assim, na Revista Espírita de junho de 1868, tem um nome, a morte ou a doença do Dr. Bezerra, acho que é a morte do Dr. Bezerra, tracinho, A Fome entre os Espíritos. Então diz assim, a quem quer que não conheça a verdadeira constituição do mundo invisível, está dizendo, ele está falando, aquele que não conhece o mundo espiritual, não tem a mínima ideia, parecerá estranho que espíritos, que segundo eles são seres abstratos, imateriais e indefinidos, sem corpo, sejam vítimas dos horrores da fome. Então ele fala, quem não conhece nada do mundo espiritual vai achar isso uma balela. Ah, isso é mentira, isso é história. Mas ele diz que não. Tá? Mas o espanto cessa, acaba, quando se sabe que esses mesmos espíritos são seres como nós, que têm um corpo fluídico, que tem um corpo fluídico, é verdade, mas que não deixa de ser matéria. Que deixando o seu invólucro carnal, certos espíritos continuam a vida terrestre na vida espiritual. Continua, né? Essa vida terrestre, ele poderia até ter colocado entre aspas. Aquelas práticas que ele tinha aqui na vida terrestre, ele continua com elas na vida espiritual. Com as mesmas vicissitudes, dificuldades, durante um tempo mais ou menos longo. Coisa de 500 anos, 1000 anos, 3000 anos, 5000 anos, 30 dias, um século, né? Vai depender do tamanho do apego. Isto parece singular, mas é. E a observação nos ensina que tal é a situação dos espíritos que viveram mais a vida material do que a vida espiritual. Gente, então a gente pode perceber que é um grande número de pessoas, tá? Não é pouquinho, não é só meia dúzia, não. Tal é a situação dos espíritos que viveram mais a vida material do que a vida espiritual. É só a gente dar uma observada à nossa volta das pessoas que estão vivendo mais a vida material do que a vida espiritual. Situação, por vezes, terrível, porque a ilusão das necessidades da carne se faz sentir e se tem todas as angústias de uma necessidade impossível de satisfazer. É a tal da abstinência. Quem já viu a abstinência de uma pessoa que é viciada em drogas sintéticas, né? O processo de abstinência é terrível. E ele diz aqui, ó, a ilusão das necessidades da carne se faz sentir. A situação é terrível. E se tem todas as angústias de uma necessidade impossível de satisfazer. Para aqueles espíritos que viveram mais a vida material do que a vida espiritual. Chega no plano espiritual, levando as mesmas práticas daqui. E querendo viver como homem encarnado. Como na carne ainda. E aí o sofrimento é terrível. Né? É terrível. E aqui aí também, para a gente encerrar, eu trouxe mais uma outra citação da Revista Espírita de março de 1868. O título é Sobre o Estado da Alma Após a Morte. É segunda carta de Lavater, tá? Março de 1868, sobre o estado da alma após a morte. Segunda carta de Lavater. A primeira carta, essa é a segunda. Tirei um trecho pra gente.
e diz assim: as necessidades experimentadas pelo espírito humano durante seu exílio no corpo material, quer dizer, do espírito encarnado, né? Continuam as mesmas, logo depois que o deixou. Então, a necessidade experimentada pelo espírito, assim que ele desencarna, continuam as mesmas. As necessidades que ele tinha aqui, quando estava encarnado, para esses espíritos que estão vivendo mais a vida material que a espiritual, as necessidades experimentadas por ele, enquanto estava encarnado, continuam as mesmas, logo depois que ele desencarne e chega ao plano espiritual. Sua felicidade consistirá na possibilidade de poder satisfazer suas necessidades espirituais. Se ele conseguir satisfazer suas necessidades espirituais, ele será feliz. Sua danação, quer dizer, sua desgraça, sua infelicidade, vai acontecer se ele viver a impossibilidade. Se ele não puder, né, satisfazer seus apetites carnais no mundo menos material. Se ele conseguir satisfazer suas necessidades, será feliz. Se não conseguir satisfazer seus apetites carnais, será muito infeliz. Gostaria de dizer a cada homem, e aí ele traz essa mensagem para cada um de nós. Analisa a natureza de tuas necessidades. Dá-lhes o seu verdadeiro nome. Pergunta a ti mesmo, são admissíveis no mundo menos material? Quer dizer, pensa, o que você está querendo agora? Quais suas necessidades hoje? Elas serão boas, serão admissíveis no mundo menos material? Será que você vai poder continuar querendo essas coisas que você quer aqui, depois que estiver desencarnado? Podem aí, no plano espiritual, encontrar sua satisfação? E se verdadeiramente aí pudessem ser contentadas, se você conseguisse realizar isso aí no plano espiritual, seriam as que um espírito intelectual imortal possa honestamente confessar e desejar a sua satisfação, sem sentir uma profunda vergonha diante de outros seres intelectuais imortais como ele? Né? Ele diz, os vícios que você tem. E se você pudesse satisfazê-los no plano espiritual? Você se sentiria bem, né? Você acha que esses vícios que você, por acaso, conseguisse satisfazer, né, que você possa honestamente confessar e desejar, seriam situações, você viveria situações tranquilas? Ou você sentiria uma profunda vergonha diante de outros seres intelectuais, quer dizer, racionais como você e imortais como você? Será que você não se sentiria envergonhado de estar no plano espiritual, ainda necessitando dessas coisas materiais? Como você se sentiria diante dos seus pares? Se você pudesse ainda vivenciar esses vícios, essas necessidades. Eu achei essas duas mensagens da Revista Espírita maravilhosas. Essa última de Lavater, né, que ele coloca, e se você pudesse levar para o plano espiritual essas suas necessidades e realizá-las lá, como é que você se sentiria diante de outros iguais a você, levando esses vícios, né, que você ainda deseja realizar diante dos outros, eles olhando para você, você lá, como é que você se sentiria? Eu achei assim, sabe, fantástico. Se vocês puderem, quem não tem a Revista Espírita, vai lá na internet, tem o PDF, baixa, procura essa mensagem. Eu vou ver se eu acho, se eu coloco para vocês. Gente, os dois artigos, o de março de 1868, de Lavater, e o de junho de 1868, são maravilhosos, falando sobre isso, sobre essas pseudos necessidades que nós acreditamos ter enquanto estamos aqui, né? E que vão nos trazer, como mesmo falou, problemas seríssimos
se chegarmos ao plano espiritual, apregoando que ainda temos essas necessidades. Então, a hora da gente ir abrindo mão de certas coisas é agora. É agora, né? Para a gente chegar lá, mas liberto, mais tranquilo. Lembra? Nada de querer voltar para o Egito. Egito é terra de submissão. Submissão às questões materiais. Nós temos que atravessar o Mar Vermelho, a porta estreita, nos libertarmos dessas questões materiais, para alcançar o quê? A liberdade. Porque o espírito foi criado para ser livre e não escravo das paixões ruins. Não é? E nós temos que começar a fazer esse trabalho de libertação agora. Porque, como dizia o doutor José Jorge, o medo não é de morrer, é vergonha de morrer. E depois chegar no plano espiritual carregando os penduricalhos. Né? Eu não posso ficar sem isso, eu não posso ficar sem aquilo. Essa pandemia nos serviu para isso, não serviu? Quanta coisa nós abrimos mão, que a gente devia dizer, eu não posso viver sem isso. Estamos praticamente 1 ano vivendo sem um monte de coisa e ninguém morreu. Quer dizer, de morte natural, porque faltou isso ou faltou aquilo. Foi um exercício para mostrar que nós podíamos abrir mão de uma série de coisas. Outro dia eu estava brincando aqui com a Aline, dizendo assim, Aline, tem quase 1 ano que eu não compro roupa. Antes, saía da rua, não podia, ai meu Deus, aqui em Petrópolis, Rua Tereza, né? Nossa, tanta roupa. Aí depois que começou a pandemia, eu digo, comprar roupa e sapato para que eu não vou a lugar nenhum. Aí quando você olha o armário, está cheio de roupa e sapato. Mas era o costume. Sair sem comprar coisinha nova. Mas tinha necessidade? Não. A pandemia mostrou que a gente não tinha necessidade nenhuma. Que a gente pode muito bem sobreviver com as roupas que a gente tem. E está até sobrando, dá para 3 pandemias, Deus que perdoe. Mas, né? Mas é isso aí. A gente vai abrindo mão dessas necessidades que são realmente criações mentais. Lembra que eu estou falando isso? É criação mental. Só que essas criações mentais, como não são legais, elas vão afetando o nosso perispírito e vão nos tornando escravos de uma série de coisas. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu achei interessante como até no nosso lar a gente cria dificuldades. 30 anos para um governador, coitadinho desse governador. E se vocês repararem, eu estava aqui tentando mentalizar, fazer uma mentalização, dizendo que eu não preciso disso, e toda hora aparecia aqui um comercial da linguiça Tô na Brasa, embaixo. Aí eu fui lá, não, peraí, eu fui lá, cliquei no X, sumiu a linguiça na brasa, porque cara, é muito difícil, e a gente tem que começar a fazer esse exercício de agora. Eu acho que até a organização física nossa, quando a gente vai ficando mais velho, que não há tanta essa necessidade, a gente já pode começar, né, e tentar. Eu não preciso comer tanto, saciar os meus desejos, essa coisa, né? Aí a gente vai, né? Vai cortando, vai podando um monte de coisas que a gente vai percebendo que não há tanta necessidade. Nós falamos, né? Viver de uma forma mais simples. Não é? Sim. Uma forma mais simples. Pode falar, Denise. Para depois não passar vergonha lá, como diz na revista, né? Fala, então, Denise. A linguiça, eu vou lá, tiro a linguiça da brasa aqui, e a danada aparece de volta, mas a gente tem que persistir. Fala, Denise. Eu estou fazendo esforço para me libertar um pouco mais desse negócio de alimentação. A gente, cada um vai vendo a sua necessidade real. Necessidade, exatamente. Necessidade real. E para uma pessoa é de uma, para outra é de outra, né? Cada um na sua necessidade real. O meu era carne. Eu não comia sem carne, sem ter uma proteína animal. Sabe? Isso me incomodava muito. Aí eu passei a sentir mal quando comia. Comecei a sentir mal quando comia carne.
Aí passei a comer menos carne de boi. Aí comecei a sentir mal quando comia carne de frango. Eu sei que agora, até o peixe não anda me fazendo muito bem. Então, eu estou com dificuldade em digerir a proteína animal. Então, comecei a entrar num lado de alimentação mais natural, mais vegetariana, e eu estou fazendo parte do projeto do Paz no Prato. Estou até com a camisa hoje. Aí, Ó, viu? Que legal. aquela questão. Ontem eu peguei a do vegetarianismo, não, do veganismo, né, que é do projeto Move. Isso, cada Também. um vai vendo a sua necessidade. De acordo com a sua necessidade, é. A minha necessidade é essa, alimentar. De comer. E não criar uma resistência futuro. Né? Tem outros que já vão abrindo mão de uma coisa. Cada um tem que olhar para a sua necessidade. Não é pegar assim, fulano está fazendo, eu vou fazer também. Não é isso. Cada um vê a sua necessidade, a sua capacidade, a capacidade da sua organização física, o que acha que precisa. Não, isso aqui eu posso abrir mão, disso aqui eu ainda não consigo. E assim a gente vai fazendo, entendeu? Assim a gente vai fazendo. Aí, de repente, vai ao médico, de repente, como eu tenho uma amiga, né? Que ela tirou. Aí ela foi ao médico, começou a apresentar uns probleminhas. Aí o médico, olha, vamos voltar. Não abre mão de tudo, não. Porque ela parou carne vermelha, parou frango, ele disse, olha, não, daí ela começou a apresentar um problema. E ele disse, olha, não, você vai voltar a comer o seu frango, você vai começar a voltar a comer o seu peixe, porque você não pode abrir mão disso assim. Porque ela começou a ter problema e, através dos exames, foram ver. Então, você ainda precisa... Então, cada um é cada um. Não é pegar, eu vou fazer isso porque fulano está fazendo. Cada um vai ver a sua organização física e vai caminhar de acordo com a sua organização física. Mas abrindo mão... Não, Rose, eu ainda como ovo, né, que não precisa de nada. Ovo e peixe eu ainda como, ainda gosto de um queijo, ainda sinto necessidade. Não me faz muito bem, não, mas eu estou diminuindo, mas porque não me faz bem, né? Então, mas ainda como. Cada um vê a sua necessidade física, né? E aí eu queria... E por causa da diabetes, eu queria que por causa da diabetes, eu precisei... Ela não deixa... Oi. Jorge, você... Por causa da diabetes, eu precisei entrar numa dieta alimentar mais, vamos assim, mais regrada, mais equilibrada, né? Eu queria que o Jorge, como médico, pudesse dar uma palavrinha para a gente sobre isso. Você caracterizou bem, Rose. Não existe uma regra geral a respeito dessas necessidades. É individual. Cada um tem uma necessidade, cada um tem uma organização, cada um sabe o que é importante para manter o equilíbrio. Tá? Então, a gente não pode fazer uma regra geral, não pode fazer uma chamada receita do bolo. Não, isso não existe. Isso tem que ser ponderado, tem que ser analisado para que o indivíduo possa evoluir. Né? Então, nós vemos que indivíduos com grande dificuldade, com grandes problemas, uns faziam dieta, outros não faziam dieta, um era vegetariano, outro não era. Então, isso tudo varia de acordo com a organização, com a necessidade de cada um. Cada um, quando reencarna, faz o seu planejamento, faz as suas, vamos dizer assim, as suas obrigações, faz aquilo, tudo que lhe vai ser importante para o seu desenvolvimento. Então, nós não podemos nos comparar a ninguém. Nós somos a individualidade. Ok? Obrigado, meu amigo. É isso aí. Nós somos, lembrando sempre isso, somos individualidades. Cada um tem a sua história. E cada um vai buscar o que é melhor para si. Sempre buscando podar os excessos. Que o nosso problema são os excessos. Não é? Como ele falou, a paixão
O problema não está na paixão, a paixão não é a causa, o problema são os excessos, os abusos, né? E é isso que nós temos que podar. Então, nós vamos. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Podemos encerrar aqui? Então, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen Dolores fazer a nossa prece de encerramento. Obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade de aprendermos não só coisas válidas para o espírito, mas também válidas para o nosso corpo físico. Que nós possamos procurar sempre qual é a melhor situação, qual é o melhor, qual o modelo que vai se prestar para as nossas necessidades. Obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade e que possamos estar sempre atentos, procurando a cada dia o nosso desenvolvimento, a nossa evolução. Que a sua paz, Senhor, que a sua luz nos envolva sempre. Que assim seja. Agradecemos à nossa amiga Carmen pelas suas palavras.